Oi, você aceita dicas astrológicas para viver a semana de um jeito mais de boa? Então vem comigo! Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, mas pode me chamar de Babi. Estudo astrologia desde os 9 anos de idade, acredite se quiser. Me alfabetizei lendo revistinhas do João Bidu e da Witch, e desde 2018 eu trabalho com astrologia na internet e nos meus atendimentos. Inclusive, se você quiser fazer a sua leitura de mapa, a agenda tá para agosto e setembro. É só você clicar no meu site, você vai ler todos os tipos de atendimento que eu faço. Todos os tipos de leitura são mais de 10, tá? É muita coisa. E eu tô me apresentando dessa vez porque tem muita gente nova chegando. Inclusive nos comentários falaram: "Cara, muito legal esse conteúdo, mas não sei o seu nome. Meu nome é Bárbara, gente, prazer. Eu sou nova no YouTube, mas eu tô há muito tempo lá no Instagram. Então se você quiser conhecer as outras redes também, tanto Instagram quanto TikTok, o arroba é o mesmo, astrologia de boa, com H no final. Porque o meu objetivo é te explicar astrologia de um jeito bem de boa, pra você entender. E ver aplicado na sua própria vida. Vocês estão preparados para uma semana de lua crescente em Libra? Mudança do Sol saindo do signo de Câncer para entrar em Leão? Mercúrio terminando seu movimento retrógrado e voltando a andar para frente de novo? Eu tô mais que preparada para essa semana. E para começar, eu já vou lançar a pergunta da semana. Qual a sua dor do passado que te impede de ser mais alegre, espontânea e autêntica no presente? Anota, bota o capacete que lá vem pedrada! No final do vídeo também tem a tarefa de casa que eu vou dar para vocês digerirem e entenderem melhor o que acontece essa semana, não só no céu, mas dentro da gente. E sim, nesse conteúdo eu trago aspectos astrológicos, mas o foco não é só a técnica da astrologia. É literalmente entender a estrutura da astrologia que eu trabalho, que é a astrologia psicológica, perceber seus ciclos, o que está sendo ativado dentro de você, as suas necessidades. E isso vem por meio da conversa. Então senta, prepara um lanchinho, o que você estiver fazendo, abre os ouvidos, pega um caderno e anota tudo isso aqui que vai ser muito precioso, porque o que acontece no céu acontece com a gente também. Mas a gente precisa estar atento para perceber. Esse vídeo é para te ajudar a perceber, com vários exemplos da minha vida, da vida de outras pessoas, mas que te tragam mais para sentir a astrologia na própria pele, não só como algo distante, técnico e de difícil compreensão. Então vamos para as movimentações planetárias da semana. O que vai acontecer nessa semana no céu? Primeiro acontecimento marcante que a gente vai falar é no dia 21 de julho, terça-feira, lua crescente em Libra, perto ali das 8h30 da manhã. Segunda movimentação planetária, dia 22 de julho, quarta-feira, o Sol vai entrar em Leão. O Sol rege o signo de Leão, então ele vai estar em casa. É aquele momento do ano que a gente deixa de ser songamonga para mostrar nosso real valor e potência para o mundo. Eu vou explicar melhor mais para frente quando eu destrinchar cada movimentação planetária. E dia 23 de julho, Mercúrio, que está em Câncer, retrógrado há mais de 20 dias, volta para o movimento direto. Vamos ver quem a gente vai culpar agora, né? Mas calma, que tem mais uma movimentação planetária importante nessa semana. Saturno começa a ficar retrógrado. Achou mais um culpado? Não? Deixa que eu te ajudo. Brincadeiras à parte. A gente não vai culpar ninguém, a gente vai entender, vai se responsabilizar. Mas sim, no dia 26 de julho, Saturno, que está em Áries, começa o seu movimento retrógrado. E vai ficar retrógrado até o final do ano, dia 20 de dezembro. E no dia 27 de julho, já na semana que vem, o Nó do Norte vai entrar em Aquário também. Mas aí é tema pra semana que vem, que também tá, ó, bombando de coisa. Mas vamos focar nessa semana, e semana que vem você volta aqui pra ver o vídeo da semana que vem. Inclusive, se não viu da semana passada, vai lá, porque eu vou citar coisas dele, mas eu vou te explicar no meio do vídeo, tá? Sobre o que eu vou falar. Se você acompanhar os vídeos, toda semana, você vai conseguir entender muito melhor cada coisa que eu tô falando, porque quase nenhum trânsito aqui a gente comenta que vem assim do nada e acontece do nada. Tem toda uma preparação, uma história dele chegando, um contexto, você entendendo ele na sua vida, para você poder destrinchar com calma tudo isso que tá brotando aí dentro de você. E eu e a astrologia vamos te ajudar. E a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre essa lua crescente em Libra. Só de ser uma lua crescente, gente, já é uma semana que a gente começa a sair da toca, sair um pouco da introspecção. E pela sequência de coisas que vem acontecendo na semana, eu acho que a gente vai começar a sair bem da toca mesmo. Porque Mercúrio vai parar de ficar retrógrado, o Sol vai entrar em Leão, tudo isso é uma coisa um pouco mais para fora. Na semana passada, a gente viveu uma lua nova em Câncer, ao mesmo tempo que a gente vivia aquele aspecto basquete,
que ainda está acontecendo. Quem não assistiu isso é um aspecto entre Urano em Gêmeos, Netuno em Áries, Plutão em Aquário e Júpiter em Leão, todos no grau 4 de cada signo. Eu falei muito sobre isso no vídeo passado, foi só sobre isso. Porque, gente, isso é um ponto de virada astrológico da vida, mas assim, muito importante, porque lá os astrólogos previam coisas de retração, de às vezes conter coisas e tudo mais. Agora não, agora tem a ver com expansão, com eletricidade, inovação, grupos, testar novas coisas, ter uma autoestima, seu próprio valor, se valorizar, valorizar a arte dos outros, a cultura, é tanta coisa acontecendo que eu acho que é bom você ver. E não é um desdobramento só a nível pessoal, que são planetas que ultrapassam a camada dos planetas pessoais e transpessoais, já são os geracionais. Eles demoram muito para caminhar e eles estão lá juntos. Essa lua crescente em Libra acontece ao mesmo tempo que está acontecendo esse basquete também. Só que essa lua crescente fala muito sobre esse contraste que tem dessa quadratura com o Sol em Câncer. A gente está dentro da alunação de Câncer, que foi a lua nova em Câncer agora. A gente está com Mercúrio retrógrado em Câncer, revisando todas essas emoções, independente desse salto, não sei se é salto, mas essa revolução que a sociedade, o mundo, a gente como pessoas dentro dessa sociedade vai dar com esses novos conceitos, novo modo de se portar, que já está acontecendo, mas agora é como se fosse um marco mais potente na astrologia desse episódio de um caminhar revolucionário da humanidade, aconteceu bem na lua nova em Câncer, com o Mercúrio retrógrado em Câncer. Então a gente tem que reavaliar algumas emoções, e lá na pergunta anterior, que eu falei no início do vídeo, o que que tem voltado já desde a semana passada, nostálgico pra você? Ou todos os passos que você tá querendo dar para o início agora e tem um medo seu que te trava? Uma coisa assim, uma lembrança do passado, sonhos com o passado, emoções que você não digeriu no passado e voltam agora em novas situações. Lembre que você é uma nova pessoa, você tá em um novo lugar, você pode sim avançar, tomar decisões mais difíceis, importantes, arriscadas na sua vida. Não é um impulso, mas é sim correr mais risco, inovar mais. E não é sozinha, sabe. Então se no passado você se sentiu sozinha, se sentiu abandonada, isso são feridas do signo de Câncer, desamparada, ou cuidou demais de alguém que não cuidou de você de volta, ou se sente culpada por alguém que cuidou muito de você, e você não conseguiu retribuir. Deixa o seu passado no passado, a volta que era para ser feita, já foi, tá. Esse vai ser um pouco do assunto de Mercúrio retrógrado também, que já vai ser no próximo aspecto que eu vou explicar. Mas a lua crescente em Libra fala de relações. E Libra é regido por Vênus. Vênus está no signo de Virgem. Virgem é regido por Mercúrio e está no signo de Câncer. Estava retrógrado, nessa semana ele não está mais retrógrado. A gente já está podendo olhar para o presente de novo, para o futuro. O passado já foi reavaliado. Ano passado inteiro, de junho do ano passado até esse junho, a gente estava com Júpiter em Câncer também, que é o planeta da expansão, que acabou de entrar em Leão. Ele estava em Câncer, nas águas de Câncer. Era uma expansão interna. Agora a expansão vai ser externa. Mas antes da gente ir para essa expansão externa e coletiva, comunitária, inovadora, cheia de informação, tecnologia, a gente precisava entender o que a gente estava sentindo, honrar as nossas origens, entender que o caminho não é só cálculo, ele também tem sentimento. Os sentimentos precisam entrar na equação de tudo que se faz. Não é só o melhor custo-benefício, e sim o que te traz uma sensação de lar, de casa, de conforto emocional. Não apegado aos medos, onde você só quer ficar em casa porque não quer ver o mundo, ou só quer ficar dentro de si, das suas emoções, dos seus sentimentos, porque não quer trocar, que tem medo que te machuquem. Não. Agora é um avançar com coragem, é o seu coração pedindo para avançar, é os seus sentimentos sendo curados para você conseguir botar seu coração na direção daquilo que você quer. Com muito mais afinco, muito mais peito aberto, leva esse nariz aí, não de soberba, mas de eu sei onde eu tô indo, eu sei qual é o meu valor, eu tenho a minha espontaneidade, tá? É muito a cara dessa semana. E na hora dessa lua em Libra, a lua em Libra traz uma racionalidade para o Sol em Câncer, porque a gente precisa fazer acordos, a gente precisa entender, esse acordo tá bom emocionalmente para mim ou não? Não é porque esse acordo é bom para outra pessoa ou para outro, ou em outro casal funcionou, em outro contrato de trabalho funcionou, que vai funcionar para você. Então você precisa entender, principalmente nessa semana, que para o caminho que você vai trilhar agora, não ser solitário e não ser pesado, muitas vezes o que te afasta
de aproveitar o lado social da vida é estar habituada a carregar relações que são pesadas para você, que te pesam emocionalmente porque você não sabe dizer não, porque você não sabe dizer sim para o que quer, não sabe expor seus desejos. Essa é uma semana que te mostra, olha, não é para você caminhar sozinha, tem ótimas duplas vindo para você. Só que para isso você tem que ser muito honesta com as duplas que você já tem, com as próximas que virão, o que que você está precisando dentro dos seus acordos e contratos. Bota isso pra fora, senão é seu emocional que se corrompe por dentro e se lacera e você começa a implantar na sua cabeça que relações são pesadas, relações são ruins, ou que você só consegue fazer as coisas quando tá acompanhada. Não, segue seu coração que você vai encontrando as companhias no caminho. Eu gosto muito de falar isso, acho que esse Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos também tem a ver com isso. Eles fazem aspecto positivo com essa lua crescente em Libra. Então, tá nas suas mãos, sabe, assim, você já avaliou suas emoções e você precisa trocar essas emoções com outras pessoas, você precisa honrá-las, mas ao mesmo tempo ter a coragem de botar pra fora, dividir, compartilhar, ter boas duplas, acordos e contratos, porque sozinho, gente, a gente não vai muito longe não. É aquele ditado: "Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe". Pois isso é bonito, né, não sei quem falou, quem souber os créditos me fala aí, mas acho essa frase muito boa e tem muito a ver com esse lado de Libra. Não confunde na sua relação também coisas de relações passadas nas relações de agora, coisas de trabalhos passados nos trabalhos de agora. Agora tá começando a passar essa interferência desse Mercúrio deixando de ficar retrógrado, mas a gente ainda vai falar dele um pouquinho mais pra frente. Depois, no dia 22 de julho, na quarta-feira, por volta das 4h30, a gente tem a entrada do Sol em Leão. E ele vai ativar esse aspecto aí também que está acontecendo do basquete. Ele vai se encontrar com Júpiter em Leão mais para frente, ainda não é nessa semana, mas ele já ativa, já são dois planetas bem relevantes em Leão. Júpiter em Leão, Sol em Leão. A coisa tá leonina. O céu tá leonino. Então, parabéns às leoninas e leoninos. Os ciclos de vocês vai começar. E nesse ciclo específico a gente precisa muito de vocês, da autenticidade de vocês, da alegria, da verdade que vocês têm quando estão seguindo o coração de vocês, do drama de vocês. No drama eu tô falando também do drama da dramaturgia, do lado ator, do lado eu tô sentindo o que eu tô sentindo e não interessa, isso é o que eu tô sentindo, eu vou me expressar. A gente precisa disso, de vocês, sabe? Então, se você é leonina, leonino, bota esse lado leonino pra fora, as garras, vamos rugir em prol do que a gente quer, mas não esquecendo a sombra de leão, que é a performance, é você achar, eu tô começando um hobby novo, uma coisa que eu gosto, que me entusiasma, que me traz alegria, que me traz frio na barriga, tô adorando passar meu tempo, mas eu não sou boa nisso. É claro que você não é boa, você está começando. Aprenda a começar. Ou às vezes você é boa também, só que agora é uma questão que não importa se você é boa, se você é ruim. O que importa é se isso está te fazendo bem. Se está te fazendo bem, você continua. Porque o que importa é você se divertir, você ser espontânea, você ser alegre com a própria vida. Abre espaço para entender seus hobbies, seus gostos. Se você está numa relação que só te trava, só te prende, você fica se prendendo na sua mente, minha filha, se liberta, tá? Se liberta, esse Sol já entra encontrando, fazendo oposição com Plutão em Aquário. E isso significa que se tá muito pesado pertencer, para de pertencer. Só que a gente tem a mania de ficar culpando os grupos. Então, ai, minha família acredita que isso não é o certo, mas eu sou muito feliz fazendo isso. Ai, meus amigos acreditam que isso não é o certo, eu tenho que ajudar fulano, ajudar ciclano, porque eu sou muito boa em fazer isso. Ou no meu grupo de trabalho, manda o trabalho pra ela porque ela é boa nisso, ela é boa naquilo, ela é boa não sei o quê. Se você é boa e quer continuar a fazer isso que você é boa, continua. Mas se você é boa e você já nem liga mais pra isso, que não te dá alegria, você precisa olhar pra outra coisa, olha pra essa outra coisa também. Você não precisa excluir o que você é boa na sua vida, mas você não precisa manter uma reputação, um lugar, um status, sabe, daquilo que você já fez bem e não quer mais fazer. Vai onde o seu coração tá, onde o seu entusiasmo tá. Esquece um pouco da performance. E aquela frase que muito se fala, inclusive depois que Júpiter entrou em Leão, começaram a falar muito isso na internet. E nem foi associando ao Júpiter em Leão, tá? Vídeos aleatórios eu vi passar, mais de uma criadora de conteúdo falando, não vou lembrar. Já tem tempo. Uma eu vi há muito tempo, uma que fala um pouco de coisa de neurociência, ela tá estudando no exterior sobre isso. E outra, aquela que eu adoro a criação de conteúdo dela, mas essa semana minha cabeça não tá boa pra nome, uma que fala com a toalha na cabeça, ela também falou essa frase. Ela é muito boa. Mas a frase é: "Ninguém faz melhor do que quem faz se divertindo".
E, cara, até na Copa apareceu isso, né, assim, de igual o Ronaldinho Gaúcho falando: "Pô, eu jogava bem porque eu estava me divertindo". O Haaland também, além de todo aquele preparo dele, né, emocional e tudo mais, ele faz terapia, ele medita, nã-nã-nã, ele cuida da alimentação, mas ele também escuta música. Lembra que eu passei a playlist pra vocês logo que o Júpiter entrou em Leão? Quanto a música deixa a gente numa frequência de diversão, de eu tô feliz, as coisas vão dar certo. A gente emana um pouco isso de eu tô me divertindo, eu não tô focada no resultado, na performance. E assim que o Sol entra em Leão e Júpiter entra em Leão, a gente fica muito suscetível a fazer isso. Então, muito cuidado quando você reparar que você está se cobrando muito a finalizar coisas que já não tem tanta graça pra você. Leão tem isso de querer manter, né, um signo fixo, manter as coisas até o final. Você tá se desgastando, mas você quer manter aquilo até o final. Cuidado, cara, cuidado. Mesmo que você vá manter algumas coisas até o final, crie outras na sua rotina que te traga esse entusiasmo, essa alegria, essa diversão, essa espontaneidade. Vai sim fazer aula de teatro, dança, música. Se do nada tá te dando vontade de dançar, de cantar, vai fazer isso. Sabe por quê? Faz bem. Faz bem pra você. Às vezes não vai fazer bem pra quem tá ouvindo, né? Que você pode não estar cantando bem e tudo mais. Mas enquanto você não fizer mais, você não vai testar. E outra, você não vai botar sua boca pra funcionar, sua expressão. O corpo movimenta, ele libera energia. Você não tem que ficar só na academia. Academia, movimento repetitivo, ele é muito importante por causa do músculo e ele ajuda muito, sabe? Mas você também precisa falar, cantar, fazer uns trem aleatórios, tem que se permitir ser esquisita, seja esquisita. E pra quem fica comentando assim: "Ah, Babi, nunca se trate". Se eu contar uma história pra vocês, de infância, de vida, não tem opção de eu não me tratar, entendeu? Eu sou esquisita hoje em dia, igual outro vídeo que eu vi também, mas a gente vai aprendendo a ser esquisito quanto mais autêntico e curado a gente tá. Não o esquisito que atrapalha os outros, mas o esquisito, tipo assim, cara, eu sou isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Não, eu vou tentar melhorar na medida do possível, mas é isso. Eu sou esquisita, eu sou estranha. Seja estranha. O que é ser estranha? É não ser igual, é ser autêntico. Você tem um porquê de estar sendo quem você é, sabe? Você tem um porquê de gostar da música que você gosta, daquilo que você faz, de misturar os hobbies que só você mistura, misturar os entendimentos que só você tem, de uns assuntos nada a ver. Isso é você, seja você. E faça terapia sim. Se trate sim. Ainda mais se você estiver incomodando muito a vida dos outros, assim, porque a gente tem que ser esquisito dentro do nosso limite também, né? Não vamos mudar de assunto, tá bom? Não vamos mudar de assunto. E aí, outra coisa legal, do dia que esse sol entra em Leão, a lua vai estar em Escorpião. Vou até conferir aqui, que eu anotei, mas eu tenho que pesquisar tudo, né? Senão, a mulherzinha aqui é muito doida, ela esquece tudo rápido. Memória longa, eu sou ótima. Memória curta, doideira, doideira não funciona, não. Tem que ser tudo anotado. É isso mesmo. O dia que o sol entrar em Leão, a lua vai estar em Escorpião. Tô aqui com o meu computadorzinho. A lua vai estar em Escorpião e vai ser um dia antes do Mercúrio retrógrado em Câncer acabar. No Escorpião é sai fora aquilo que não presta. Eu quero ser íntimo de você, das pessoas que me fazem bem, dos assuntos que me fazem bem. Se não dá pra ser íntimo, se não tem veracidade, tchau. E aí a gente já vai daquela despedida que eu comentei com vocês, toda aquela análise emocional. Agora eu pá, deixa sair essas emoções, deixa sair e começa a fazer o que te entusiasma. Para de se culpar por estar feliz. E agora o Mercúrio, que volta para o movimento direto, ainda em Câncer, a partir de quinta-feira, dia 23 de julho. Não é simbólico isso? O Sol entrar em Leão e logo depois o Mercúrio para o movimento direto? Ei, Deus, você está arrasando nesse roteiro. Só que a gente tem uma coisa que acontece no Mercúrio retrógrado, que é assim que ele acaba o período de retrogradação, ou inclusive o dia que ele acaba, é quando ele está estacionário, ele está parado na nossa visão aqui da Terra. E assim, provavelmente, a sua mente vai ficar também. Não se cobre tanto, com movimentações de carro também, transações bancárias, viagens. Dá um tempo para sua mente, ela não tem que estar funcionando 100%. Sempre, ela já não funciona 100% e não tem que estar funcionando 100%, mas essa semana, pior ainda, sabe? Vai mais pro movimento do corpo, de outras coisas, daquilo que a gente falou dos seus hobbies, deixa essa sua performance baixar, o papel das coisas que você acha que tem que fazer muito bem o tempo todo. Relaxa um pouco aí, que essa semana as coisas podem estar meio lentas, mas jamais paradas, tá? Que a gente tá numa lua crescente, tem coisas acontecendo. Você tá fazendo acontecer também. E esse Mercúrio vai ficar no período de sombra pós-retrogradação até ele passar no grau 26 de Câncer, que foi onde ele começou a retrogradar.
Isso vai acontecer, ou seja, ele vai chegar nesse grau 26 de novo, se eu não me engano ele tá no grau 16, que ele chegou no 26, andou para trás até o 16, agora ele começa a andar para frente de novo, percorrendo o caminho que ele já percorreu. Então agora, todo esse caminho emocional que você percorreu, mental, do seu passado, das suas relações, da sua relação com o vínculo afetivo que você tem com as coisas em volta a você, em volta de você, a sua história, a sua ancestralidade, tudo aquilo que a gente já conversou nos vídeos passados e um pouco nesse, agora ele passa caminhando para frente, então você revisita esses temas, mas já é com alguma conclusão aparecendo, alguma ideia nova, alguma resposta que antes era só revisão. Agora já começa a vir essas respostas, tá? Repara também se você não nasceu num período de pós-retrogradação. Para isso é só você escrever na internet Mercury retrograde e a data do ano que você nasceu. Você vai descobrir olhando na tabela se sua data de aniversário está dentro daquela fase ou não, mas se tiver assim uns 15 dias depois da retrogradação ou antes, você provavelmente nasceu ali ou na sombra pré-retrogradação ou sombra pós-retrogradação. Comenta aqui embaixo se você achou e o que você acha disso. E me conta também como você se sente nessa fase. Às vezes, quando você tem o Mercúrio retrógrado, você se sente coisas importantes acontecem na sua vida na fase de Mercúrio retrógrado, coisas marcantes. Por exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado no mapa e eu mudei muitas vezes eu mudei de país quando ele estava retrógrado. Algumas aplicações de visto minhas eram no Mercúrio retrógrado, agora está sendo de novo. Compras importantes também, por incrível que pareça. Não é que eu estou isenta das falhas de comunicação, ninguém tá, mas tem coisas ali que se alinham quando fica retrógrado, igual o seu retrógrado, tá? Eu preciso de relatos seus também. Então, você precisa fazer esse estudo e me contar aqui. Faz uma retrospectiva na sua vida de quando você deu passos importantes e marcantes e repara se Mercúrio não estava retrógrado no mapa, no céu, e se você tem Mercúrio retrógrado no mapa. A mesma coisa você vai fazer se agora ele vai entrar na sombra pós-retrogradação, veja se você é uma das pessoas que nasceu quando era uma sombra de pós-retrogradação de Mercúrio. Você vai olhar essa tabela que eu falei, na data do seu ano, vai entrar no site que chama AstroSeek. Quando aparecer sua pesquisa no Google, pega um do AstroSeek e vai ver naquela tabela. Olhou a data que Mercúrio ficou retrógrado. 10, 15 dias depois, ele estava no período de sombra ainda. Às vezes até 20. Não, vamos ficar em 10, tá? Foca em 10. 10 dias depois da retrogradação, quer dizer que ele estava na sombra pós-retrogradação. Se você nasceu nessa época, provavelmente você vai sentir alguns passos importantes também nessa sombra pós-retrogradação. Não é uma regra, é uma possibilidade, tá bom? Nada na astrologia é uma regra batata assim, não é. Não na que eu trabalho, ela não é tão determinista assim. Até porque atendendo pessoas desde 2018 eu já vi muita coisa que eu via que ia ser, e não é exatamente assim. Tem muita simbologia por trás, análise psicológica, cada caso é um caso. Mas sempre é bom ter uma informação, né, para ver se você consegue achar alguma resposta que você está buscando aí na sua vida. Ah, é. E então, já tá na hora da gente começar a botar a vida um pouco mais pra frente, voltar a ter umas respostas das conversas internas que a gente estava tendo, que a gente estava tendo com a gente mesmo, com os outros. Tá começando aquela hora de você encarar seus problemas que apareceram mesmo, mas já com as soluções, tá? Começando, devagar. Talvez ainda não seja nessa semana, mas as coisas começam a ficar mais claras. Tenta escrever bastante para se entender, gravar notas no seu celular, áudios para você mesmo, mas entende suas emoções, tudo isso que você reavaliou e como você vai encaixar isso daqui para frente. Lembrando que é uma fase de muito entusiasmo, alegria, fazer as coisas funcionarem, sabe? Às vezes até sonhos, projetos que você deixou pra trás, viu que voltou, é hora de fazer, tá? Depois Mercúrio vai ficar retrógrado só quando ele tiver Escorpião, lá pra outubro. Eu vou deixar uma tabela dos planetas retrógrados de 2016 aqui embaixo, num link no site do AstroSeek, pra vocês clicarem e pesquisarem, tá? Sobre todos os planetas retrógrados do ano. Vai ter um link aqui com os eclipses também. Veja os links relacionados desse vídeo. E dá uma fuçada no canal, que vídeos antigos falam de câncer, das semanas que falavam de câncer, das emoções, fala de leão. Então tem muito vídeo complementar a esse aqui que eu sugiro que você assista, tá? E vamos para o domingo 26 de julho, que já é tema da semana que vem, mas eu vou adiantar um pouquinho, que é o Saturno, que fica agora retrógrado em Áries. Quando ele fica retrógrado, é como se você estivesse reavaliando todas as estruturas, compromissos que você assumiu lá desde fevereiro, quando ele entrou em Áries também, tá? Desde que ele entrou em Áries, a gente está aprendendo muito a ter um compromisso com a nossa iniciativa, com coisas que você quer iniciar, com a sua coragem, a ser mais independente, seja financeiramente, na vida, nos relacionamentos.
ser mais autônoma, arriscar mais, mas não tem a ver com imediatismo. Quem é muito imediata, tem muita coisa em Áries e já quer tudo para ontem, tá aprendendo a assumir compromisso de vai acontecer o que você quer, mas precisa ser com tempo. Então, pensa, pelo menos esse período que Saturno estiver em Áries, mais 2 anos, é onde você vai se comprometer com o início de algo, o início de alguma coisa, que não precisa sair o resultado agora, mas você vai continuar naquela luta, naquela batalha do início, que é com o tempo. Você dá o tanto de energia que aquilo precisa para existir, para nascer, aquele seu projeto para ter mais independência, seu projeto para sair do emprego e buscar outra coisa, seu projeto para crescer a sua renda, seu projeto de família, de vida que vai te trazer mais independência, e vai trabalhando todo dia um pouco. Quando ele está em Áries, ele cobra, a gente sente essa pressão de iniciar. E às vezes a gente cria estratégias que não estão tão adequadas com a gente, como se fossem estratégias que massacrassem, compromissos que massacrassem, porque a gente quer a nossa independência a qualquer custo. É para ela existir, é para realizar nossos desejos. Áries está muito associado a essa frase do eu quero, mas não é para ontem, não é correndo, é com calma. Saturno é o senhor do tempo. Inclusive aproveita para ver onde tem Áries no seu mapa. Baixa o aplicativo Horus, eu já falei dele em outros vídeos, se você assistiu o vídeo que tá na capa do canal, no início, no trailer inicial, tanto para inscritos ou não inscritos, você vai ver eu ensinando como olhar as casas do seu mapa, tá? No aplicativo Horus. Assiste esse vídeo. E busca onde você tem áreas no seu mapa. Provavelmente nessa casa é onde você é um pouco mais impaciente, imediatista, gosta das coisas para ontem. Quem rege essa sua casa no seu mapa é Marte. Busca Marte. Editor, por favor, coloca o símbolo de Marte aqui. E veja qual o signo do seu Marte, estude ele, coloque na inteligência artificial, no cloud também, porque eu não tenho como ajudar de um por um, né? Eu ajudo muito nas leituras de mapa. Mas você pode pesquisar. Eu tenho, se você ver, eu tenho Marte em Virgem. O que é ter Marte em Virgem no mapa astral? De acordo com as melhores autores de astrologia psicológica, vamos supor. Pode escolher o tipo de autor que você quer, mas tenta instruir algum autor, alguma coisa dentro da inteligência artificial, o Claude, o ChatGPT, o Gemini. Me conta como que vocês estão lidando com isso. Uns testes que eu já fiz, eu gostei. Eles não são muito bons para calcular mapa, assim, não são muito bons para cálculo, mas eles são bons para te trazer banco de dados que já existem e que são bem relevantes na sua pesquisa e autoconhecimento, tá? Marte são coisas que você tem desejo, vontade de conquistar, de fazer. E quando os planetas estão em Áries, eles ativam o seu Marte. Então eles estão ativando essa sua vontade, o que que você quer. E por que que tem que ser para ontem? Cria um plano, você vai ter o que você quer. Só não tem que ser para ontem, só não tem que ser corrido. Então esse Saturno ele vai ficar retrógrado até 20 de dezembro. Daqui até lá, é uma fase para você dar uma reavaliada em todas as estruturas, compromissos, pressões que você tem botado em você mesmo para essa independência surgir, esse seu querer acontecer, tá? Se vocês tiverem mais interpretações sobre Saturno em Áries que acham importante serem faladas aqui, comenta para as pessoas verem. Tô adorando ler os comentários de vocês, tem muito comentário bom. Inclusive, muita coisa que eu trago pro vídeo é baseada nos comentários de vocês. Eu tô lendo tudo, tá? Então, até se você for uma pessoa que fica falando mal, ok, isso dá engajamento, mas eu também não gosto muito de ler, não. Então você segura e vai xingar outras coisas no seu caderno. Vai fazer vídeo você, tá? Pra ver como é bom as pessoas ficarem te xingando aí online, tá? Que aqui eu só tô fazendo meu trabalho, eu não tô te obrigando a nada. Você que veio aqui e deu play. Se você não fica xingando os outros na internet e nem eu, esquece isso que eu falei. Tô meio estressada. E minha lua em Áries, eu tô aprendendo a controlar ela ultimamente. Outra coisa pra gente se atentar é que tanto Netuno em Áries quanto Saturno em Áries ficaram retrógrados. Netuno ficou retrógrado semana passada e Saturno agora. Os dois que estavam em Áries. Coincidência? Não. A gente tem que rever esse nosso lado mais estressadinho, imediatista, impulsivo. Porque, na verdade, o que a gente precisa é de uma consistência de ação. Porque, na verdade, o que a gente precisa é de uma consistência na ação. É manter tudo aquilo que foi iniciado, tá? Então, não é só dar aquele sprint, aquele gás todo e depois não conseguir manter. Eu sou expert nisso. Quem mais é? Bota o dedo aqui, senão vai fechar. Não adianta chorar nem reclamar. Vamos aprender a manter aquilo que a gente começa? Vamos lá. E outra coisa é que, nesse momento que eles ficaram retrógrados, o Marte tá em Gêmeos, o Urano tá em Gêmeos, Marte é o regente de Áries, né? E o que você vai olhar é, quanto mais independente você quiser ser, mais você precisa de companhia, parceria, time. E aí entra esse assunto também do nó do norte em Aquário, que já vai acontecer semana que vem. O Plutão tá em Aquário, o Urano também tá em Gêmeos, como eu disse. A vida não é só de caminhos únicos, sem outras perspectivas para adicionar.
Foca no seu caminho, revê essas estruturas e esteja disposto a conversar, pesquisar, se questionar, seguir o seu entusiasmo. Agora é uma hora de parar uma cobrança excessiva. De verdade, gente, para essa cobrança e performance excessiva. Eu digo até pra mim mesmo, quem viu o outro vídeo passado, eu expliquei como foi esse meu processo com isso, e ele segue, porque eu sou muito boa em me cobrar, eu acho que o nosso sistema é bom nisso, né. E espero que essa nova re essa espero que essa renovação até desse aspecto do basquete ajude a gente a se cobrar menos, a entender melhor quem a gente é dentro desse coletivo, sem perder nossa espontaneidade, nossa esquisitice e autenticidade. Sabe aquela coisa de: "Poxa, vamos fazer aquilo que a gente gosta e ver no que isso vai dar". Claro, tendo responsabilidade, você pagar suas contas e tudo mais, mas abra um tempinho maior para sua vida, não é essa corrida maluca sem pensar, que vai fazer você chegar lá onde você tá querendo chegar não. Abre para outras perspectivas, tá? Em agosto a gente vai ter eclipse, vai ter muita coisa, mas a gente ainda tá no meio de julho. Depois a gente fala mais de agosto, tá bom? Em Leão. E eu acho que essa coisa do papel com o grupo, com a humanidade, só vai aumentar, porque muita coisa em aquário, nó do norte em aquário, esse Plutão tá em aquário já tem um tempo, Urano em gêmeos. Eu fico repetindo esses aspectos, porque eles estão mostrando alguma coisa, né? E o que que a gente vai aprender? Né? Como é que a gente vai lidar com esse tanto de informação, com a humanidade, a autenticidade dos outros? A autenticidade dos outros te irrita ou te faz bem, né? E a sua autenticidade? Por que que a autenticidade dos outros te irrita, né? Ou você consegue admirar? Pense nisso, porque é muito comum que a gente sinta uma coisa ruim também, vendo a outra pessoa brilhar, crescer, e tem que pensar nisso, porque isso é uma ideia de escassez de que você não é capaz. E você é capaz de fazer as coisas que você gosta, de brilhar. A gente brilha muito quando a gente tá fazendo aquilo que a gente se diverte. Descubra suas diversões como um passo inicial pra brilhar, assim, pra você sentir que você tá brilhando, que você tá entusiasmada com a vida, tá? Não só sendo um fantochezinho exercendo um papel que você acha que tem que ser a melhor naquele papel. E de tarefa de casa, o que eu vou querer pra vocês, o que eu vou sugerir pra vocês é, sabe aqueles vídeos que a gente grava, assim, para o nosso eu do futuro, e tudo mais, ou tipo curiosidades, assim: "Nossa, onde será que eu vou estar trabalhando? O que que eu vou estar fazendo? Será que eu já vou ter conseguido tal coisa ou aquela outra? Que hobby eu aprendi? Que hobby eu vou aprender?". Escreve essa carta para o seu eu do futuro, para o que você espera para o seu eu do futuro, tá. Pode ser só para daqui a 1 ano, não precisa ser muito não. Daqui a 1 ano, vamos fazer esse teste para quando Júpiter sair de Leão, tá. Julho do ano que vem. O que que você acha que você vai estar fazendo? Onde você acha que você vai estar? Como vai estar seu corpo, sua imagem, sua roupa, seu cabelo, seus relacionamentos? Onde você vai estar morando? Escreve isso. E percebe quando você estiver escrevendo, se você não tá se travando de sonhar mais alto ou de querer mais coisas, porque no passado talvez você não tenha conseguido. Essa tarefa tem a ver com o que a gente falou lá no início, né, no começo, assim. E tenta imaginar também qual a sensação que as pessoas que estão do seu lado te trazem. Como é seu ambiente de trabalho, como você se sente, como você se sente quando abre sua conta, como você se sente quando você sai com seus amigos. Não tenta imaginar a cara de ninguém, como você se sente dentro da sua relação amorosa, mesmo se você não tiver uma, ou se você já tiver. Fecha o olho, escreve, fala e sente. Você também pode na IA usar e falar nas inteligências artificiais, liga o modo conversa, ou no bloco de notas liga o microfone, e fala: "Eu quero que você escreva um texto disso aqui que eu vou estar falando". Ou abre o seu celular e grava um vídeo falando isso. Mas eu quero que você se sinta lá. Que você está sentindo na sua relação? "Ai, eu tô sentindo uma sensação tão boa do lado dessa pessoa, tanta segurança emocional, tô animada porque essa pessoa me faz rir e tudo mais, meus amigos também, eu me sinto em casa". Esse é uma parte do meu, né, que eu vou fazer também. Vocês me falem foi a cadeira, não foi não? E se fosse eu? O cheiro não chega aí, mas não foi não. E me falem desse exercício de vocês depois, comentem aqui ou não, ou só comenta semana que vem a gente vai se ver também. Não se cobra tanto não, faz onde tá lá o seu entusiasmo. Quando for visualizar isso ou escrever ou falar, sente com seu coração que agora a vibe tá bem de leão, é sentimento. No mais, e é isso. Então, me siga para mais dicas, que você vai precisar.